Graça e paz a todos os irmãos. É com alegria no coração que nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical da Comunidade Bíblica Online. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Temos que fazer um do livro do profeta Abacuque. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos, que nos abençoe. Pedimos que fale aos nossos corações nesta manhã. Pedimos que abençoe a internet, que abençoe, ó Deus, a cada pessoa que vai ouvir, que abençoe o meu coração, que nos encha do Espírito para que possamos nesta manhã meditar, refletir na tua palavra com graça, com unção e que produza, ó Deus, transformações de vidas para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Cristo. Então, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus esteja conosco neste momento. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 1. Nós vamos ver a resposta do Senhor. Abacuque, capítulo de número 1. Versículos 5. Abacuque de número 1, versículo 5. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Então nós temos a transmissão. Este é um instrumento de transmissão através do Facebook, nesta página que é uma igreja, a Comunidade Bíblica Online. Então nós estamos aqui na escola bíblica nessa nossa escola bíblica nós temos Abacuque. Então nós vamos estudar a partir do capítulo 5. Então, Pai do Senhor, bom dia aí, os irmãos. Nós vamos estudar, já vi aí o Ian, já vi... Deus abençoe a todos. Capítulo 1, versículo 5 do profeta Abacuque, a nossa meditação. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Assim os cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante.
Eles reúnem os cativos como a areia do mar. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até o versículo de número 11. Então nós vamos começar a meditar. Então nós já vimos o seguinte, que Abacuque faz o seguinte. Abacuque é um profeta que vive no entardecer da história. Abacuque é o que a gente pode chamar para Israel de profeta do fim do mundo. Abacuque está dizendo que Deus revela a Abacuque que os babilônios vêm, os caldeus. Abacuque está vivendo com o último rei de Israel. Abacuque era um profeta que é tirado do meio daqueles que participavam do culto no templo, por isso ele escreve salmos. O termo Abacuque quer dizer abraço, e nós vimos que a composição literária de Abacuque é composta de uma queixa, de uma resposta divina, que é o que nós vamos ver hoje, qual é a resposta divina à queixa de Abacuque, que deixa Abacuque ainda mais atribulado com a resposta, porque nem sempre o que Deus responde é o que nós queremos ouvir. E Abacuque não entende a resposta de Deus, acha que a resposta de Deus não é uma resposta adequada ou justa. Abacuque faz uma segunda oração, porque a compreensão que Abacuque tem de Deus, a compreensão que Abacuque tem da teologia, do ensino sobre a pessoa de Deus nas Escrituras, está entrando em conflito com a realidade. Por exemplo, ele vê um Deus santo. Ele lê as Escrituras e ouve da santidade, da separabilidade de Deus. Mas ele olha para a terra e vê a maldade e a injustiça, e a perversidade e a falta, a ausência de santidade. Abacuque olha para um Deus que é juiz, que é o juiz de toda a terra, como expressou o patriarca Abraão. E Abacuque olha para a realidade e vê que a injustiça está imperando. Então, muitas vezes, aquilo que a gente conhece de Deus é diferente da realidade que a gente vê aqui. E aí, o que acontece? Deus vai se revelar a Abacuque. Porque o desejo de Deus não é nos deixar parados. O desejo de Deus não é que a gente, no meio do caminho, encerre a jornada. O desejo de Deus não é deixar que a gente fique com uma visão limitada. O desejo de Deus não é que a gente tenha uma visão bairrista, apenas do nosso mundo, mas o desejo de Deus é levar-nos a uma visão maior. E aí, muitas vezes, as respostas de Deus não são aquilo que nós esperamos. Então, Deus diz assim para Abacuque. Abacuque chega e se queixa, diz: Senhor, olha, até quando eu vou orar, o Senhor não atende, eu grito violência, o Senhor parece que não responde. E
a lei se afrouxa, ninguém atende mais a Bíblia, está todo mundo fazendo o que quer, está me dando raiva, está me deixando atribulado. Ele diz, os ímpios estão se aproveitando desse caos. Isso em Judá, o reino que era mais santo, que era do sul. E ele diz, e no tribunal o rico sempre, o injusto sempre ganha, porque o suborno corre solto. Aí agora Yahvé, que é o nome de Deus, transliterado, é claro, ordena ao profeta a ver o que ele está fazendo entre as nações. Deus diz assim a Abacuque, o que está acontecendo é que você está olhando para a sua nação, você está olhando só para o seu povo, você imagina que eu não estou trabalhando, mas eu vou te chamar, eu vou te blindar, eu vou te... Isso aí é efeitos especiais, viu? Então, o que acontece? A mulher é sonoplastia. Então, o que acontece? Deus diz assim para Abacuque, dá uma ordem, vede entre as nações. Deus está dizendo a Abacuque, olhe para o mundo em que você está, levante a cabeça. Deus está dizendo, você está olhando para o seu reino pequenininho, de 2 tribos. E você está vendo aí tudo que está acontecendo. Imagine o que eu vejo. E você acha que eu não estou trabalhando. Então agora vamos para uma aula. Vou te chamar para levantar um pouco a cabeça. Deus diz, olha o que está acontecendo, veja o noticiário internacional, a política internacional, a situação internacional, a globalização. Ele diz assim, olhai, veja que ele usa 2 vezes os verbos. Vede, né? E agora ele diz, olhai, maravilhai-vos, ele diz, se você der uma olhada, você vai ficar boquiaberto, você vai ficar maravilhado. Ele diz assim, e desvanecei. E se você olhar, se você observar o que eu estou fazendo, você vai ter 2 atitudes, você vai ficar boquiaberto, mas você vai desvanecer. Suas forças vão ruir de vez. Aí ele diz por quê. É uma conjunção explicativa. Por quê? Ele diz porque realizo. Desde que realizo está na primeira pessoa. Porque realizo em vossos dias. Não é no futuro. Não é no futuro distante, Abacuque. Eu realizo nos teus dias e você, Abacuque, não estava vendo. E aí ele diz assim, obra tal. Estou realizando, você me tem por alguém passivo, indiferente, inerte. E eu estou agindo. Ele diz, só que você não é o ponto principal. O seu país não é o ponto principal. Vocês não são o umbigo do universo. Eu estou começando pelas nações e vocês fazem parte do todo e não vocês são o todo. E aí ele diz assim, que vós não crereis. Ele disse, o que eu estou fazendo, vocês não vão acreditar se alguém contar. Ele está dizendo, olha, ninguém vai acreditar se sair uma notícia no jornal, certo? Judá Nacional. Se aparecer aí no jornal,
de maior repercussão, o que eu estou fazendo, vocês vão dizer, não, de jeito nenhum. Impossível uma coisa dessa, não acredito. E Deus diz, vocês não vão crer quando ouvirem esta notícia. Porque será uma boa nova. Mas diferente da boa nova do Evangelho, será uma boa nova de tristeza, será uma nova notícia. Então, fazendo a aplicação desse texto, Deus chama a mim e a você para alargar a visão. Deus não quer que a gente tenha uma visão pequenina, tacanha, visão que só enxerga o nosso mundo, a nossa casa, e que não vê que Deus preocupa-se, importa-se com o mundo, e que Deus está agindo. E que mesmo que pareça para nós que ele não está agindo, ele está agindo. E Deus diz a Abacuque, olha, porque eu realizo, porque eu estou trabalhando. E ele diz em vossos dias. Então, outra coisa que nos chama a atenção é porque a gente precisa saber que Deus continua trabalhando, que Deus continua realizando, que Deus continua agindo no planeta Terra, no universo, no cosmos, mesmo que aos nossos olhos pareça que ele está parado. E aí ele diz, eu vou trazer uma notícia. E essa notícia vocês não vão gostar. Essa notícia não vai ser alvissareira, essa notícia não vai ser boa. Você está me pedindo justiça. E você acha, Abacuque, que eu esqueci da justiça? Você acha que eu fui dar uma volta e me esqueci do mundo? Você acha que eu tirei férias e estou no spa? Não. Eu estou trazendo a justiça, Abacuque. O pessoal aí não é violento, o pessoal aí não se acha forte, por isso não oprime os fracos. Então vejam o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo, Abacuque, eu estou em ação. E a lição para nós é que mesmo em meio à pandemia, que mesmo em meio a tudo que nos rodeia de ruim, mesmo em meio à violência, Deus está agindo. E mesmo que a gente não creia, e mesmo que a resposta não seja aquilo que a gente espera, mesmo que a gente não vá acreditar e dizer assim, mas Senhor, o Senhor vai fazer isso mesmo? Mas é isso mesmo que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor não se enganou? Aí olha o que Deus diz. Yahvé trazendo os caldeus para punir os ímpios de Judá. Pois eis que eu suscito os caldeus. Ele está dizendo, eu estou levantando. Eu estou suscitando. Aí Deus vai fazer uma descrição da nação dos caldeus, dos babilônios. Porque naquela época havia 3 grandes potências mundiais. O Egito de um lado, a Babilônia do outro e a Assíria em cima. E no meio destas 3 potências, a pequenina tribo de Judá. O pequenino reino de Judá. Então o que acontece agora? A Babilônia emerge, levanta-se a
vence o Egito na famosa batalha de Carquemes. E agora a Babilônia é o terror do mundo. E se o Egito e a Assíria não foram páreo, não tinham forças para vencer a Babilônia, imagine agora você, o reino de Judá com 2 tribos e ainda por cima em pecado. Aí ele vai descrever a nação, né? Deus diz assim, nação amarga. Eles não vêm para fazer cosquinha na barriga de vocês. E impetuosa. Nação que vem cointa, ela não vem desanimada. Ela vem com gosto, com garra. Aí ele diz assim, que marcham pela largura da terra. Ele diz, essa nação é tão grande, é tão poderosa, o seu exército é tão vasto, que quando eles vêm cavalgando, parece que eles enchem a terra de uma ponta a outra. Quando você olha, você só vê soldado do exército babilônico. Aí ele diz assim, e o que eles vêm fazer? Qual é a finalidade desse povo numerosíssimo? Qual é a finalidade? Ele diz assim, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo, eles vêm tomando nação após nação, e ninguém está ficando de pé, eles não estão deixando nada de pé. Eles vêm se apoderando de países, eles vêm tomando nação após nação, moradas que não são suas. Eles levantaram-se e Deus está traçando a história do levantar-se da nação caldaica, da nação babilônica, do império babilônico. E ele diz, eles vêm arrasando tudo. E é por isso que Deus disse, vocês não vão crer. Vocês vão dizer assim, não, pai, não é possível que o senhor vá fazer um negócio desse. Não é possível que o senhor vá deixar, porque ele estava pedindo justiça, e aos olhos dele parece injustiça. Parece que o castigo é infinitamente maior do que a ofensa. Abacuque agora não entende que Deus está trazendo. Ele queria paliativo. E aí Deus começa a descrever. Né? Deus disse, você não queria? Então Deus diz que os babilônios, certo? Eles fazem autoglorificação. Eles se glorificam a si mesmo. Aí olha o que Deus diz sobre eles. Eles são pavorosos e terríveis. Deus está dizendo, eles não vêm com um sorriso nos lábios, eles não vêm com a paz do Senhor, eles não vêm com graça e paz, eles não vêm com bom dia, não. Suas carrancas, sua indumentária militar, seus elmos, capacetes, são amedrontadores. Quando se vê o exército, parece um exército de gente de outro mundo. Parece que o planeta Terra está sendo invadido por gente de outro planeta, com armas sofisticadas. Eles são pavorosos e terríveis, ou seja, eles põem medo em todo mundo. E diz assim, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, eles não respeitam lei. Eles são a lei. Eles é que fazem o que é certo e o que é errado. Eles são lei para si mesmos.
eles se glorificam, eles dizem, olha, nós mandamos e todo mundo obedece. Nós dizemos o que é certo para todo mundo. E nós dizemos o que é errado. Nós não temos lei que nos amarre. Eles acreditavam, o deus principal da Babilônia era Marduk. Então, Marduk era o legitimador da ascensão babilônica. Eles achavam, olha, nós estamos fazendo isso para a glória de Marduk. Então, nós não temos lei. Nós estamos livres para fazer o que nós quisermos porque nós somos maiores. Porque nós mandamos. Então, eles são leis para si mesmos e eles acham que eles são superiores política e militarmente a qualquer um. E qual é a lição para nós, agora que nós já comentamos estes textos? Em primeiro lugar, que Deus, ele age através dos instrumentos mais improváveis. É que Deus é imprevisível, não dá para botar Deus na nossa caixinha. Não dá para dizer, ó, Deus vai agir assim, assim, assim. Não dá para dizer, olha, eu já sei como Deus faz. Não dá para dizer assim, rapaz, eu sou convertido. Eu já fui liberto. E Deus só faz assim e assim. Nós temos um monte de gente que precisa aprender entrar na escola abacuquiana para aprender que, por mais que tracemos uma dogmática, uma teologia sistemática, que por mais que conheçamos as Escrituras, Deus é imprevisível. Ele é soberano. E o mais importante é que ele age através de pessoas que pensam que são os melhores, que pensam que estão agindo por si mesmo. Certo? Lutero dizia que o diabo era o diabo de Deus. E muita gente não entendeu. Eu tive um colega de ministério na área do ensino que ele foi dizer que o diabo era servo de Deus e os alunos não entenderam. Quando se diz Deus tem dois tipos de servo. Servo, Eved, no hebraico. O Eved, ele pode ser um servo consciente, como era Abacuque, Oséias, Amós, Isaías, ou pode ser alguém que inconscientemente, que pensa estar fazendo sua vontade, está na verdade a serviço de Deus. Este é o servo inconsciente. Por isso é que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Não é que Nabucodonosor conhecesse a Deus, mas é que Nabucodonosor estava se prestando a fazer um serviço para Deus. Então esse texto nos mostra, Deus diz, eis que eu suscito os caldeus, que Deus controla até quem acha que é incontrolável, que Deus governa e que tudo que o homem faz dentro de um plano pré-estabelecido por Deus. Que ele não é livre, que ele não estabelece suas próprias normas, mas o que eles não sabiam e que Abacuque agora está sabendo, é que Deus suscitou essa nação. É que essa nação está sendo instrumento de Deus para punir aqueles que andam errado, para acordar
Toda a terra. Porque quando o mal vem, aí todo mundo se ajoelha. Porque você quer ver o mundo de joelho, apareça uma pandemia. Porque você quer ver o mundo de joelho, a doença bata na porta. Porque assim, a gente só é exaltado enquanto o mal não nos assola. A pessoa só diz assim, mas você está com depressão. Você está com síndrome do pânico. Você está com crise de ansiedade. Isso não é coisa de crente. E eles dizem duas coisas. Ou você... Eles estão inchados. Eles estão bons, eles não sabem o que é passar mal. Aí diz assim, ou é demônio, ou é falta de ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, só falta dizer assim, é como eu. É igual a mim, que não tem doença. Aí no dia que uma crise de ansiedade bate nele ou na família, no dia que o familiar entra em profunda depressão, no dia em que a mulher, os filhos, ou ele próprio, tem uma crise de síndrome do pânico, começa a ter medo do desconhecido. No dia que que orou, que leu a Bíblia, e que clamou, e que fez até corrente, nada deu certo. Aí o menino baixa a bola. O menino baixa a bola, o psiquiatra já não é mais do diabo, ele já não é mais doido. Meu irmão, se você está se achando, porque Nabucodonosor ainda não bateu na sua porta. Porque aí você ainda não viu no Jornal Nacional aquele negócio do plantão que dá medo. Dê graças a Deus, tema, seja humilde, compreenda quem tem problemas psicológicos, porque nós vivemos em um mundo assim. Não se ache, porque no dia que vier e disser a depressão bate à sua porta, aí você vai ficar bem mansinho. Até por conta da medicação você vai ficar mansinho, crentinho. Então, quando Nabucodonosor aparece no cenário mundial, todo mundo agora se ajoelha, cada um clama o seu Deus. É assim na pandemia, meu amigo. Está todo mundo rezando, orando, trabalhando, fazendo tudo. Está todo mundo em ação. O Babilônia vírus colocou todo mundo de joelho, todo mundo para trabalhar. Certo? Então você está pensando que a Bíblia não fala hoje? Está pensando que a Bíblia é um livro que caducou? Que Deus não governa mais? Deus governa. E aí, Deus diz, olha, eles criam, eles são para eles mesmo direito. Eles é que criam as leis, eles pensam. E Deus diz a Abacuque que os meninos pensam, que mandam. Os meninos olham para o seu poderio militar em relação aos dos outros. E aí eles se acham, Abacuque. É porque eles estão olhando só na horizontal. Abacuque. Se eles olhassem para cima, ou se eu abrisse a visão deles, como eu abri no dia de Eliseu, para que eles vissem quem está no comando, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Se eles vissem Abacuque, o meu exército,
Se eles vissem Miguel à frente de miríades, milhões de milhões, que não enchem apenas a terra, mas que enchem o universo. Sabe quem é que estava tremendo, Abacuque? Era os babilônios. Os babilônios estavam tremendo, Abacuque. Eles iam ficar tudo de joelho, jogar a lança no chão e achar que eles não passavam de poodles. Mas, Abacuque, eu sou assim, Abacuque. Eu deixo os meninos brincar. Eu deixo os babilônios imaginarem que eles são os tais. Certo? Porque eles só vêm aqui como você, Abacuque. E agora, aplicando o texto, Deus nos chama a ver. E a achar assim, meu amigo, você não imagina que se Deus quisesse mesmo, como Abacuque, mostrar o seu poder, acabar com a coisa, não bastava ele abrir o céu e mandar uma legião de anjos que causaria terror em todos os exércitos do mundo reunidos, quanto mais em um exército, em um império. Mas não, Deus deixa. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Porque o agir de Deus na terra é fruto da misericórdia, da graça, do favor imerecido, porque Deus era para dizer, olha, vocês me separaram de mim? Então dá teu jeito. Dá teu jeito, mas Deus se importa, e Deus não se importa só com o meu bairro, Deus não se importa só com o meu país, Deus se importa com o mundo. E Deus é justo e nem sempre responde de acordo com a nossa petição, porque nós não sabemos como orar. Ele diz, olha, o exército do homem é forte. Aí Deus faz uma descrição do exército babilônico. Deus diz, olha rapaz, o negócio não é fácil. Estava querendo justiça, né? Assim, os seus cavalos, primeiro ele vai falar do poderio, né, militar, depois ele vai falar dos militares. Aí diz assim, os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo. Aí Abacuque agora desanda. Quem quer escapar? Quem poderá escapar? Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros. Veja que ele fala do cavalo e do cavaleiro. Ele diz, olha, e se não bastasse eles terem as melhores armas, os melhores blindados da época, de fabricação russa, ele diz assim, olha, os seus cavaleiros, quem está no comando dos cavalos, são mais ferozes que os lobos ao anoitecer. É gente que não teme a nada, é gente valente, é gente brava. Aí ele diz assim, que se espalham por toda parte. Para onde você olhar, você vai ver estes exércitos poderosíssimos. Aí ele diz assim, sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Veja o verbo, chegam. Está chegando, Abacuque. O que você pediu está chegando. Aí ele diz assim, voam como águia que se precipita a devorar. Aí Deus faz a símile da água, da águia. Símile é uma comparação usando como? Deus diz, estes soldados são tão treinados que eles não dão um bote para falhar. Deus está
tirando todas as esperanças abacuquianas. Deus está mostrando a Abacuque que não, eles não dão o bote errado. Eles são iguais à águia, que quando dão o bote, é certeiro, ai da vítima. Não tem para onde a caça escapar. E, pastor, por que Deus fez assim? Para que Abacuque perca toda a esperança em si mesmo. Porque eu sempre digo e sempre vou bater nessa tecla, a crença em Deus exige a descrença em nós mesmos. Porque é impossível acreditar em nós, na nossa força, no nosso braço, e acreditar em Deus. Nós estamos divididos. E aí, quando a gente passa a acreditar em Deus, a primeira coisa que nós descobrimos é a nossa fragilidade. É a nossa vulnerabilidade. É a maldade do nosso coração. E aí a gente passa a não crer mais em nós. É tanto que Deus pronuncia depois, através de Jeremias. Jeremias vem um pouco depois. Jeremias vem na última cena. Desse reino, vem posterior a Abacuque. E Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu poder. Do braço mortal o seu poder, da carne mortal. E ali não significa que eu e você não podemos confiar no irmão. Ali significa maldito aquele que confia em si, que confia no poder humano, que acha que o exército babilônio resolve tudo, que a técnica humana, que o poder econômico, que o poder bélico, que o poder armamentístico, que a política, ou seja, em resumo, que o ser humano é capaz de resolver todos os seus problemas. Esta é a loucura de hoje. É que os homens não querem se dobrar a Deus e reconhecer e dizer Pai. Porque a ONU é uma grande Babel. Você vê todo mundo com fone de ouvido e tradutores traduzindo o que um está dizendo, porque senão eles não se entendem. E mesmo assim eles não se entendem. As reuniões do G8, do BRICS e de tantos outros nunca se entendem. Porque os homens teimam em imaginar que eles podem resolver seus problemas. E aí tiram Deus. Porque parece loucura. Ninguém iria acreditar. Se um homem de Deus chegasse na ONU, ou num encontro desses a nível mundial, e dissesse, pessoal, trago a notícia para vocês aí. Deus mandou dizer que vocês não vão resolver nada. Que vocês podem até ter boa intenção, que vocês acham que tem poder para resolver, que vocês acham que tem ciência, que vocês fizeram da ciência uma deusa e que ela tem a última palavra, que vocês estão esperando que os cientistas descubram. Mas o profeta de Deus chegasse na ONU e dissesse, olha, vocês precisam dobrar o joelho aí agora, senhor Kofi Annan. Senhores membros da ONU, representantes de seus países, dobrem o joelho, reconheçam a vossa fragilidade e peçam a Deus que intervenha na história da sociedade humana. E Deus está intervindo, mas reconheçam a sua fragilidade, rejeitem
o achar que vocês podem consertar o mundo e peçam a Deus para entrar na história. Sabe o que aconteceria? Este profeta seria convidado delicadamente por aqueles homens arrões, aqueles armários de paletó, como louco, no mínimo a sair e a dizer quem deixou esse doido, esse surtado, esse maluco entrar aqui. Você está pensando que a Bíblia mudou? Você está pensando que tem coisa nova? Nos dias de Abacuque era do mesmo jeito. Quando Deus disse, olha, realiza uma coisa, Abacuque disse, rapaz, Deus não entendeu, não. E como é, Deus? O Senhor está querendo que eu deixe de crer em mim, que eu deixe de crer em Israel, que eu deixe de crer no poderio militar. O Senhor está dizendo aí que esse povo é infinitamente maior, que quando eles dão o bote é certeiro. Então eu tenho agora que confiar que o Senhor sabe o que faz. É isso. Se Abacuque disser isso, Deus diz assim, é isso, meu filho, acertou, acertou em cheio. Você tirou nota 10. O grande problema é esse. É Deus fora. É porque a gente deixa, ninguém convida Deus. Ninguém pergunta. Ninguém lê os textos para... Tem um monte de gente pesquisando Covid. A Covid, o corona, o novo coronavírus, a versão moderna. Mas não tem ninguém do governo dizendo assim, olha, meu filho, você vai ficar responsável por pesquisar na Escritura qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro ele já disse, a teologia não é mais ciência. Não queremos saber de vocês aqui dando pitaco. Ciência é astronomia, ciência é matemática, ciência é megatrônica, ciência é medicina, mas teologia não. Deus aqui não entra. E quando vem a desgraça, quem é que a gente culpa? Deus. Ora, mas se já arriscaram Deus, como é que querem que Deus haja? Se acham absurdo você entrar, levantar-se e dizer, ó, tem uma palavra. Oh. De que país o senhor é? Do reino. Mas que reino? Do céu. É doido. Tira daí, tira daí, tira daí. Não dá. Corta o microfone, corta. E assim a gente faz na nossa vida. Muita gente que talvez esteja me assistindo, muita gente que vai assistir pelo canal do YouTube, age assim. Você espera no médico, você espera no poder humano. Isso não quer dizer que a gente não possa esperar. Senão a gente dizia, Brasil, dispensa aí o exército. Se alguém atacar, a gente joga flor. Não. Certo? Mas isso quer dizer que a nossa confiança não está no exército. Que a nossa confiança última, e quando a gente fala em última na teologia e na filosofia, é a maior, a que se sobrepõe, a que tem a supremacia, é que a nossa confiança última está em Deus. É que a gente para quando a coisa fica assim, escura, certo? Para falar politicamente correto, afrodescendente. Aí a gente diz assim, Deus, entra na história. Entra na história porque a Babilônia não é de brincadeira. Mas aí o que acontece? Quando você olha para a Babilônia e só para a Babilônia e seus exércitos, o que acontece? Você vai desvanecer. Você vai dizer, não adianta nem sequer lutar. E tem muita gente assim. E se você pensou que eu vou apenas explicar
o texto histórico para encher nossa cabeça, você se enganou. Porque eu vou fazer sim uma exegese do texto, como nós estamos vendo. Porque um dos grandes problemas nos nossos seminários é que a gente tem exegese do texto, mas não tem aplicabilidade do texto. E aí as pessoas saem do seminário sabendo quem era Abacuque, o que aconteceu, a história dos babilônios, o exército babilônico. Aí diz, mas... E a gente não sabe que aquela história se repete. Que aquela história se repete, se repete, se repete, mudam-se apenas os personagens, mas a história é a mesma. Então a Bíblia, sendo inspirada, nunca vai caducar. Sempre terá uma mensagem para nós. Então Deus diz, olha, deixe de crer em você e se ajoelhe. E agora está na hora de crer em mim. E todo ser humano que deixou de crer em si se tornou forte. Todo ser humano que passou a depender de Deus se tornou alguém capacitado a enfrentar as lutas do porvir. Se tornou alguém capacitado a servir a Deus. Então, agora o exército babilônio avança de forma irresistível. Olha o que Deus diz, ó. Isso é Deus descrevendo, é Deus dizendo assim, tchan, 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 tchan. Aí no lugar de aparecer aquele senhor de cabelos grisalhos, aparece a voz de Deus, plantão celestial, internacional. Entramos com a última notícia. Olha o que Deus diz. Eles todos, quem são eles? Os babilônios, vêm para fazer violência. Aí imaginou? Abacuque agora está dizendo, não, papai. Não, papai. O seu rosto suspira por seguir avante. Deus diz, olha, quando você olha para eles montados no cavalo, eles estão já pensando na próxima cidade, já estão pensando no próximo país, já estão dando vocês como derrotados por certo. Eles já estão olhando por cima e dizendo, esse aqui já caiu, estes muros já ruíram, essa nação, eles estão sempre indo avante, não tem quem os pare. Já imaginou a notícia dessa? Você já imaginou se de repente aquela emissora lá, sabe por que a senhora não fala? Porque meu filho, quem faz propaganda de graça, quem trabalha de graça é relógio. Tem um monte de gente que faz live, faz as coisas, e bota as camisas lá, com o nome lá da grife. E vai fazer nesses tutoriais por aí, aí bota os refrigerantes. Aí nunca patrocina a gente de graça. E aí o que acontece? Deus diz assim, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Plantão de notícia informa. Todos os países ao redor ali do Eufrates, todos os países ali estão sucumbindo um a um. O corona babilônio, os vírus está atacando e ninguém, não tem máscara, não tem isolamento social, nada pode detê-los. E aí a expressão a símile, que sempre é boa. Por isso eu te digo, quem diz algo a alguém, então eu lhe digo. Então eu lhe digo o seguinte, tome cuidado quando você vê uma expressão e não vai jogar toda a expressão, como dizendo, eu já vi isso. Eles reúnem os cativos como areia. Geralmente Deus vai dizer, vocês vão crescer como areia.
Abraão, tua descendência será como a areia da praia. Mas aqui, como areia, não é uma notícia boa. É uma notícia que causa terror. Está dizendo, olha, os que sobraram, os que eles não mataram, estão todos aí desnudos, cabisbaixos, amarrados um ao outro como corda de caranguejo, e estão sendo levados para a Babilônia para ou morrerem ou servirem de escravos. E aí Deus diz mais. Porque, irmãos, o trabalhar de Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer. Trabalhar de Deus antes de ele começar a agir é fazer com que a gente se conscientize de que fazer a gente se conscientizar da nossa pequenez. É fazer a gente se conscientizar de quão pequenos nós somos. Então ele quer mostrar para Abacuque, e Abacuque agora, quanto mais Deus mostra o tamanho e o poderio babilônico, é como se Abacuque fosse diminuindo, diminuindo. E Deus dissesse, onde você está, Abacuque? Ele disse assim, Senhor, eu estou aqui no meio da areia. Senhor, eu estou enterrado, eu diminui tanto que eu não me enxergo mais, eu só vejo Babilônia. É Deus dizer assim, eu vou agir, mas não vou agir, porque não é você que vai agir. Não é você que faz. Porque você já percebeu a sua insuficiência. É por isso, não tema. Não fique triste quando você tiver de pregar e tiver medo. Fique triste no dia que você achar que pode pregar sem ter medo. Que pode falar e que todo mundo vai ouvir e que ninguém vai causar espanto a você. Que você é o tal, aí você se deve ter medo. E que se for apresentar um trabalho e você estiver todo se tremendo, dê glória a Deus, porque isso é o normal. O anormal é você dizer assim, eu sou o cara. Eu não me tremo não. Aí você é Babilônia, você não é Nabucodonosor, você não é Abacuque, você faz parte da teologia abacuquiana de jeito nenhum. Então Deus mostra agora como essa nação que vem, qual é a resposta ao clamor abacuquiano. E aí Deus diz agora, o poderio bélico é o motivo da sua arrogância. Por que eles são tão arrogantes? Por causa do seu poder. Eles olham e dizem assim, as nossas armas são infinitamente superiores aos outros. Ninguém tem um exército como o nosso, ninguém tem dinheiro como nós, ninguém tem poder como nós. E a gente olha para trás e vê as vitórias, os triunfos, que ninguém foi capaz de resistir. E aí eles se acham. E aí eles acham que Marduk, Deus da Babilônia, que é Deus. E você pensa que Deus está preocupado? Que tem um monte de gente vendo alô diabo na Coca-Cola, bota o inverso. Pelo amor de Deus. Tem um monte de gente lendo os lápisinhos de cor. Para ver se lá tem Xuxa, Exu e Orixá. Então ela tem medo, homem. Quem conhece o Yahvé Savaote vai perder tempo raspando o nomezinho.
E aí, agora eles se jactam, eles se ensoberbecem, eles inflam o peito e ele diz assim: então passam como passa o vento e seguem. Deus está dizendo, eles vêm rápido, eles não demoram muito para destruir, eles não perdem muito tempo, ninguém é páreo para eles, o nocaute é ligeiro, eles são o Mike Tyson, os Mike Tyson da vida, é questão de segunda, no primeiro round as cidades caem. E aí Deus diz, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Deus diz, olha, agora, até então Deus vem falando com Abacuque e mostrando a grandeza da Babilônia, o poderio babilônico e a insignificância de Judá. Mas agora Deus diz, olha, eles fazem-se culpados. Abacuque, eles não são a justiça, eles são instrumentos da justiça. Diferente. Eles não são a justiça, eles são executores da justiça. Isso aí sabe, Abacuque. Trabalham voluntariamente. Trabalho voluntário. E Deus diz, e fazem-se culpados. Por quê? Porque a Babilônia extrapolou. Porque, irmãos, aí eu vou terminar o raciocínio para a gente aplicar. Eles dizem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Em quem os babilônios confiam? No poder, no dinheiro, na ciência que eles têm, nas armas, na cavalaria, na infantaria, no exército. E estes é que eles realmente adoram. É estes que dão a eles segurança, confiança, que dão a eles certeza de irresistibilidade, de vitória certa. Eles confiam no poder humano. E aí agora chegou o momento onde Deus diz para Abacuque. Deus tirou toda a fé de Abacuque em Abacuque. Porque quando a gente se despe da confiança em nós mesmos, da confiança no que a gente pode fazer, a gente começa a se vestir da confiança em Deus e no que Ele pode fazer e a esperar nele. Isso não indica, contudo, porém, todavia, entretanto, que nós podemos ficar sem nos valorizarmos, sem acreditarmos em nós. Pastor, você parece estar se contradizendo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: confiança em Deus. Mas aí a pessoa pode entender errado e dizer, então eu não confio mais em mim, então eu vou ficar parado, então eu não faço mais nada, então eu sou insignificante, então pode bater aí um complexo de baixa autoestima, e pode baixar um complexo de inércia e a pessoa resolve não fazer nada. Quando eu digo confiar em Deus e não confiar em si, certo? É dizer assim, Senhor, se fosse só eu, a vitória era do outro. Se fosse só eu ia desistir da faculdade. Se fosse só eu ia desistir do seminário. Se fosse só eu não pregava mais. Se fosse só eu, não tinha mais live. Porque eu deixei de acreditar em mim. Mas, como eu creio no Senhor, então eu não vou ficar parado. Como eu creio no teu agir, no teu cuidado, no teu poder, então haja live.
Então haja pregação, então haja estudo, então eu vou pegar os livros de direito e eu vou advogar, e lá na frente eu vou temer, então eu vou pegar os livros de engenharia, então eu vou aprender, então eu vou fazer a medicina, então se eu sou um bom um pedreiro, haja colher, haja parede sendo erguida, né? Se eu sou um marceneiro, haja porta, haja mesa, haja banco, tudo. Eu vou fazer o melhor, porque o maior está comigo, entendeu? Porque se Deus, na hora das nossas pregações, não dissesse assim, Gilberto, cuidado para esse povo não entender errado e depois ficar aí tudo paradinho, esperando que caia do céu tudo, vendo se eu não sou nada, bem que o pastor disse, eu estou menor do que um grão de areia, então não vou fazer nada, sozinho. Mas lembre-se, você não está só. Lembre-se, você faz parte de um exército. Do exército de Deus, do Yahvé Savaote, o Senhor dos exércitos, das estrelas, dos anjos, do seu povo da terra. É grande. Eu fui incluído nesse exército. Eu sou pequeno, mas o general é grande. Eu sou pequeno, mas a turma que está do meu lado é de arrebentar a boca do balão. Aí a gente cria ânimo, aí a gente cria força e diz assim, vida, pode vir. Eu já arregacei as mangas, estou treinado, estou preparado, Deus está comigo, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma conferida, Deus está. Então se Deus está, meu amigo, então vamos arrebentar a boca do balão, vamos vencer, vamos triunfar. A doença não vai durar para sempre, a angústia não vai durar para sempre, a gente está quebrado, mas Deus está inteiro, certo? E aí Deus agora começa a dizer, Abacuque, eu enchi a bola deles, mas estes se fizeram culpados, porque seu poder é seu Deus. Deus está dizendo, eles extrapolaram a permissão que eu dei para invadir, para amedrontar o mundo, para colocar o mundo de joelhos. E eles colocaram o mundo debaixo da escravidão, e eles colocaram o mundo debaixo da terra. E eles mataram gente. E eles foram além, porque é assim. Você quer ver alguém transformado, dê a ele poder. Foi um grande problema lá em Oséias. É que a Bíblia diz no Vale de Jezreel. Por que o Vale de Jezreel? Porque no Vale de Jezreel foi onde Jeú extrapolou o poder. Deus deu o poder a ele para acabar com Jezabel, ele acabou foi com tudo. Ele foi além. Deus disse, olha, como ele abusou da autoridade, ele cometeu abuso de autoridade, então ele vai pagar. E Deus está dizendo, olha, eu estou trazendo os babilônios, mas eles pensaram que o poder estava na mão deles. Eles pensavam, eles imaginam que eles são a justiça e não o instrumento da justiça. Eles imaginam que eles estão se levantando, estão tendo essa vitória toda por causa do armamento, do poderio superior deles. E agora, por conta disso, por não olharem para cima, por olharem só na horizontal, e não verem ninguém maior que eles, então eles fazem-se culpados. Abacuque, a espada do juízo, eu vou quebrá-la também. O instrumento do juízo que passou do ponto não tem desconto. Passou do ponto, não se preocupe, Abacuque, eles também são culpados. Então Deus hoje fala para nós, nesse último momento da nossa escola bíblica dominical, que todo aquele que passa do ponto, todo aquele que abusa da autoridade, todo aquele que abusa do poder que Deus deu, seja em que área for, na área pastoral, como nós temos gente que desconhece que o que tem não é seu, que desconhece o raciocínio paulino que diz assim,
Que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Qual era o grande problema da Babilônia? Que não sabia que o que tinha era dádiva. Que o que tinha recebido. Que a oportunidade que tinha de botar o mundo de joelhos não era do seu poder nem das suas armas, mas era uma dádiva de Deus a quem eles deviam adorar, mas não conheciam. E por desconhecerem, não se sujeitavam a eles e achavam que tudo vinha deles. E qual é o espírito cristão? O espírito cristão é saber: se eu crescer, se eu atingir liderança, se eu chegar aos píncaros da glória, em qualquer área da vida, porque Deus não é um Deus que age apenas na religião. Veja que a Bíblia está falando de guerra, de injustiça social, de juízes que julgavam errado. Está falando de direito. Porque muita gente pensa que que nem leu a Bíblia, aí ele imagina que a Bíblia só fala assim que tem os anjos tocando harpa, que tem nuvenzinhas na Bíblia, que a Bíblia não fala de coisas relevantes, de coisas para agora, que a Bíblia é um livro que caducou, um livro de religião, para gente alienada, babaquizada, para gente que se tornou sem jeito. E aí eles nem sabem que Deus, esse Deus maravilhoso, é um Deus que diz: olha, eu ajo em todas as áreas da vida. E Deus está dizendo a mim e a você: se você chegar numa área de poder, num cargo de chefia, na liderança do lar, na liderança de uma igreja, na liderança de um departamento, na liderança de um trabalho, se chegar a se tornar um profissional de renome, não esqueça que tens tu que não tenha recebido. Que tudo que você tem fui eu que dei. E se eu recebeste, então não tem que se gloriar, tem que agradecer. O que a gente recebe, a gente não se gloria, a gente agradece. Então, a conclusão: Deus quer que a gente vá longe, mas que a gente jamais esqueça de quem nos levou tão longe. Que Deus abençoe a todos. Deus está dizendo: Abacuque, a Babilônia foi longe, mas foi longe demais, ultrapassou o limite, e por isso são culpados. Mas o espírito cristão é assim: Senhor, eu quero ir longe. Mas Paulo diz: eu luto, eu corro conforme as regras, eu corro na raia. Eu não estou disposto a passar por cima das pessoas, eu não estou disposto a faltar com a ética, eu não estou disposto a fugir dos princípios de Deus para vencer na vida. Eu quero vencer, mas eu quero lutar, eu quero correr dentro da minha raia, eu quero lutar de acordo com as regras. Eu quero vencer e vencer com Deus e para Deus. Que Deus nos abençoe. Hoje, 8h45, 20h45, mais um encontro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.